Quintino, hoje o crime organizado tomou o Rio de Janeiro. A gente teve a operação que está acontecendo, a Operação Gordo, e finalmente, parabenizar, inclusive, a Secretaria de Segurança Pública, aqui o secretário, no caso, de Segurança Pública, pela ideia de enxergar, junto com toda a sua equipe, a necessidade de fazer aquilo que tem que ser feito em qualquer organização criminosa, que é asfixiar as formas de arrecadação de financiamento. Hoje, no Rio de Janeiro, conversando com diversos especialistas, a gente tem um problema, inclusive, de casas de eventos e shows em determinadas zonas aqui do Rio de Janeiro que vendem bebida falsificada, a partir da terceira bebida que é vendida, segunda, enfim. A prefeitura pode fazer uma fiscalização muito pesada em relação a isso, inclusive, e aí com permissões legais, ou seja, o vereador atuando, aplicando medidas imediatas de suspensão do alvará, medidas imediatas de suspensão das atividades, em que foram constatadas irregularidades relacionadas à venda de bebidas, por exemplo, alcoólicas falsificadas, que são, por vezes, entregues pelo crime organizado. E isso é um primeiro ponto. O ponto, a questão dos camelódromos, se a gente considera que o camelódromo, do jeito que está, ele não faz nenhum sentido pela venda de roubo de celular, a gente precisa tomar medidas muito drásticas. Por exemplo, se a pessoa tem um stand dentro da Uruguaiana com a venda de celular, essa pessoa tem que perder o alvará na hora. Essa pessoa tem que ter o alvará suspenso. Essa é uma ideia de choque de ordem. O que eu digo é o seguinte: tudo que eu vou comentar cada vez mais quando chegar o momento, vai parecer que é uma medida drástica, mas o Rio de Janeiro é um paciente na UTI, ele está morrendo. A gente precisa dar um remédio para ele. E os remédios, eles não são fáceis. São remédios que a gente precisa adotar e nem a curto prazo, tá, Quintino? É um processo de fazer a longo prazo. Então, por isso que a gente precisa desenhar políticas públicas efetivas em que nós vamos mantê-las no decorrer do tempo, independentemente do governo. O que eu vejo hoje, por exemplo, 1746, mais um exemplo. 1746 foi criado, já tem um tempo, mas ninguém pensou em fazer uma normativa muito bem estruturada enquanto política pública. Então, esses são vários pontos em que a gente precisa tratar e tratar de uma maneira firme. A ideia dos celulares, outros estados, salvo engano, Piauí, junto em parceria do governo do estado com a prefeitura do Rio de Janeiro, eles conseguiram reduzir o furto e o roubo de celulares. A gente não precisa inventar a roda, a gente só precisa sentar. Então, quando o vereador sentar na cadeira, eu vou querer conhecer e beber da fonte de como é que fizeram essa atividade para propor. E aí eu volto a dizer, quando estiver bem estruturado, eu vou à prefeitura, e se a prefeitura não andar, a gente vai levar para o debate. A gente tem que levar isso para a mídia. A gente tem que levar isso para as mídias principalmente que mostram a verdade. Então, assim, a gente precisa caminhar para essa linha de estimular o debate para que a gente possa superar essa guerra de informação que tem caminhado para deixar o Rio de Janeiro do jeito que ele está, largado e abandonado.